Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Perdão se eu desafinei, espero ter deixado a minha professora de francês orgulhosa. Dei uma treinadinha, mas o meu francês está meio enferrujado, muito tempo sem falar. Pois bem, meninos e meninas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal História com Professora Patrícia. Eu sou a professora Patrícia, sou professora, historiadora e mestre pela Universidade Federal Fluminense. E hoje nós vamos falar sobre a Marselhesa. Muitos mitos existem com relação à Marselhesa. E se você acha que você não conhece a Marselhesa, você muito provavelmente está errado. Isso porque a Marselhesa, ela vai influenciar toda a nossa cultura ocidental. Na verdade, tudo que aconteceu na Revolução Francesa acabou influenciando muita coisa que a gente faz e pensa hoje em dia. Então, mesmo que você não saiba que é a Marselhesa, bem, se você gosta de futebol, você já ouviu, né? Se você gosta de ver a Copa do Mundo, você também já ouviu o hino da França, pelo menos quando o Brasil jogava com a França, contra a França. Mas, não só isso, você com certeza já ouviu essa música na cultura pop, porque ela vai ser usada em músicas que a gente vai falar mais pra frente dentro das nossas curiosidades. Mas, além disso, existem vários mitos que existem ao redor da Marselhesa que a gente vai trazer um pouquinho hoje, a gente vai desmistificar um pouquinho esse hino francês. Então, a primeira coisa que a gente pensa é por causa do nome. Quem conhece a França sabe que no sul da França tem uma cidade chamada Marsella. Então, a Marselhesa veio de Marsella? Não. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E muita gente, eu mesma, durante muito tempo, acreditava que a Marselhesa, ela tinha sido criada lá na época do início da Revolução Francesa, em 1789, e tinha sido inspiração para aquelas primeiras batalhas, e não, né? Então a gente vai começar já desmistificando esse momento. Na verdade, a Marselhesa, ela foi escrita em 1792, então já tinha passado algum tempinho da Revolução Francesa, já estava em curso. Ela foi criada por um soldado chamado Claude Rouget de Lille. Ela foi criada durante um período de batalha na cidade de Estrasburgo. O prefeito da cidade convocou o Lille para fazer um canto, um hino que pudesse inspirar os soldados e que ele pudesse apresentar para as pessoas num banquete que ele ia dar no dia seguinte. Então, o que a gente percebe, o que os historiadores acreditam, é que muitas coisas que o Claude de Lille ele escreveu era inspirado em músicas populares da época, músicas que os próprios soldados cantavam para levantar a moral, porque ele teve que escrever muito rápido. Então ele, não tinha como fazer nada com muito esmero, no sentido de métrica, de rima, porque era muito rápido, ele tinha que apresentar no dia seguinte. E o primeiro nome que essa música recebeu era Canto de Guerra para o Exército do Reno. Depois, ele fez tanto sucesso entre os soldados que os soldados de toda a França começaram a cantar o Canto de Guerra para o Exército do Reno. Até que essa música chegou em Marsella. Aí chegamos na cidade de Marsella. Ó, o mapinha da França, Marsella aqui embaixo. E os soldados de Marsella, eles se empolgaram muito com a música. E aí eles foram em direção a Paris cantando o canto de guerra. E as pessoas viam o pessoal de Marsella cantando e começaram a chamar, essa é a Marselhesa. A Marselhesa é a música que os soldados de Marsella cantam, esse canto de guerra. E ele inflava as pessoas, ele dava, um suspiro de até hoje, eu não sei se vocês já leram, eu não vou poder ver aqui com calma, porque como eu falei, os meus vídeos têm como objetivo serem o mais curtos possível,
né? Então a ideia é ser bem curtinho e objetivo, falar só o básico. Mas se vocês quiserem, rapidinho aqui no YouTube, vocês escrevem lá e vocês têm o hino sendo cantado com a tradução, né? É um hino grande, mas as palavras, elas nos deixam com vontade de ir à luta. Pelo menos eu sinto isso quando eu ouço o hino da França, e eu faço questão de mostrar para os meus alunos quando eu tô dando Revolução Francesa. Quem é meu aluno aí, levanta a mão, dá um oi nos comentários, fala assim, a Patrícia enche o saco com Revolução Francesa. Eu me empolgo, gente. Quem foi meu aluno e assistiu minha aula de Revolução Francesa, sai com vontade de dar uma guilhotinada em alguém. Falando em guilhotina, o Roger de Lille, o cara que criou a Marselhesa, ele era um monarquista. Ele lutou, né, na Revolução Francesa, quando ainda, né, estava naquele processo de monarquia constitucional e tal. Então, por causa desse seu ímpeto monarquista, ele quase foi guilhotinado naquela época do terror. Mas ele acabou sendo liberado e não foi guilhotinado, mas foi por pouco, porque ele era bem monarquista. Pois bem, então falamos sobre esses mitos, né? Inclusive, gente, até os próprios franceses acreditam em alguns desses mitos que eu falei agora pra vocês, porque essas informações que eu encontrei, eu peguei em um site francês, se eu não me engano, no site do Le Monde. Tem que dar uma olhadinha, deixa eu até ver aqui. Eu peguei. Não foi o Le Monde, foi o Le Figaro. No Le Figaro, que o texto era exatamente sobre isso, mitos sobre a Marselhesa. Então, realmente, passou-se tanto tempo e o hino parece que casa tão bem com o início da Revolução Francesa que a gente acha que ele foi criado nessa época. Mas ele não foi, não. Como eu falei, ele foi criado em 1792, tá? E eu já falei pra vocês, o hino francês, ele é um hino para inspirar para a guerra, ele é um canto de guerra, né? Então, ele vai inspirar muitas pessoas. Claro que na época da Revolução ele inspirou os revolucionários franceses, mas depois que passou isso, passaram-se os anos, teve, né, os outros eventos franceses, com a instituição da Nova República, as comunas, né, em 1848, e todos aqueles movimentos, 1830. Esse hino, ele sempre vai ser revivido, tanto que lá depois, quando eles vão instaurar a Terceira República, eles vão decidir lá no século XX, vai ser decidido que a Marselhesa iria se tornar o hino nacional francês. Não foi de primeira que ele virou o hino nacional francês. E assim por diante ele não parou mais de inspirar. Inclusive, existem duas músicas que eu queria chamar a atenção, que primeiro, a abertura 1812 de Tchaikovsky. Se vocês puderem entrar no YouTube e ouvirem, e escolham a opção de música com canhões, porque a música foi feita para terminar com canhões. Ouçam os canhões, é algo sensacional. A música, o Tchaikovsky, ele quis contar o momento em que o Napoleão, ele invadiu a Rússia, e todo mundo sabe o que aconteceu, né? Foi o evento que fez com que Napoleão começasse a perder, né? Ele perdeu muitos soldados com essa invasão à Rússia e acabou se dando mal, né? Então, Tchaikovsky, como um verdadeiro russo, quis exaltar o momento em que os russos deram, né, chega pra lá nos franceses. E toda a música, ela acontece dessa forma. Então ela começa devagar, o exército entrando. Quando começam as primeiras batalhas, você ouve o hino da França. No meio da música clássica, assim, no meio da estrutura, assim, é lindo demais. Você vai ouvindo. E aí, quer dizer, no final eles perdem, né? Então é a hora que os russos estão expulsando os franceses da Rússia, depois deles sofrerem horrores dentro da Rússia, por causa da técnica da terra arrasada.
E aí no final vem os canhões, assim, e é uma explosão, né? Até inclusive no vídeo que eu tava assistindo pra ouvir a música toda, porque eu nunca tinha ouvido a música inteira. Que a gente conhece. Quando vocês forem ouvir, vocês vão ver que tem vários trechos que a gente conhece, mas a gente não vê a peça inteira, né? E no final ele escreve assim: por favor, prestem atenção onde vocês vão tocar, porque isso pode assustar cachorros, porque assim, é do nada, vem o canhão. Pum! Pum! É lindo, gente, é lindo. Procurem no YouTube, Abertura 1812 do Tchaikovsky, com canhões. Esse é um das músicas mais famosas e que vai ser muito usada em filmes, né? Trechinhos, né? Da Abertura 1812. Agora, uma outra música que também é muito famosa é a All You Need Is Love, que começa com o iniciozinho do hino da França. Então, estamos aí dentro da cultura pop em todos os lugares. Bem, mas nem tudo são flores, né? Nós vimos que, como eu botei aqui, o título do nosso vídeo é que é a amada e controversa Marselhesa. Até agora eu só falei as coisas que todo mundo ama de paixão da Marselhesa. E o que é controverso? Pois bem, as palavras que são usadas no hino da França foram feitas para ser um canto de guerra. Então você vai menosprezar o seu inimigo. Então quando você lê, ele fala bastante sobre derrotar os inimigos, decapitar os inimigos, pegar esse sangue impuro e regar as nossas terras. No caso da época da Revolução Francesa, o sangue impuro eram dos inimigos, né? Os contra-revolucionários, que eles estavam lutando. Ok. Só que, com o passar do tempo, houve uma ressignificação e alguns grupos franceses ultradireitistas vão usar essas palavras para chamar de sangue impuro os que vieram como refugiados para a França, e muitos deles originários de ex-colônias francesas. Dentre essas pessoas, nós vamos ter, por exemplo, todo mundo conhece o Zidane, que era um famoso jogador de futebol da França. Ele era argelino. Então, ele tinha nacionalidade francesa porque a Argélia foi uma colônia francesa. E quando se cantava o hino, a impressão que esses refugiados tinham era que eles estavam sendo ameaçados. Então, houve um movimento bem recente, agora dos anos 2000, de se recusar a cantar o hino da França. O próprio Zidane, ele se recusou. E atualmente foi em 2014, o jogador Benzema também se recusou. E houve uma série de reações a essa ação do Benzema, principalmente dos grupos ultradireitistas que estão cada vez mais ganhando força na Europa, de que eles não são patriotas, porque alguém patriota de verdade cantaria o hino com todas as suas forças, né? E ele contesta isso falando, se eu posso não cantar o hino da França, mas se eu fizer 4 gols e vencer, vocês vão esquecer rapidinho que eu não cantei o hino da França. Então, houve essa discussão e realmente é algo que a gente precisa pensar. Quais influências históricas a gente está utilizando? Muitas vezes a gente fala as coisas e vê as coisas sem pensar, né, em como outros grupos sociais podem receber essa mensagem. Então, o hino da França, ele, apesar de lindo, ele acaba quando um refugiado, quando uma pessoa de uma ex-colônia francesa ouve o hino, ela se sente, de certa forma, atacada. Então, será que seria necessária essa mudança? Mudar o hino da França? Porque os refugiados e as pessoas na França que vieram de outros países são tão importantes quanto os franceses. Eles precisam deles para produzir.
né? Senão o país não teria pessoas suficientes para governar, para trabalhar. E pensando no próprio futebol, quantos títulos não foram ganhos porque parte desse time era formado de pessoas oriundas de ex-colônias francesas. Eu vou fazer um comentário pessoal, não precisa concordar comigo, mas eu, como historiadora, eu entendo o posicionamento dessas pessoas. Eu só não acredito que haveria, de fato, a necessidade de se trocar o hino. Isso eu acho que já é um pouco mais, é um processo bem mais complexo, mas o que eu acredito e o que eu acho muito importante é a gente estar aqui discutindo isso e entendendo que quando o Zidane, quando o Benzema, eles e também houve uma ministra, se eu não me engano, uma ministra da Cultura, quando eles se recusam a cantar o hino, é por um motivo pessoal. E que isso reflete uma situação política que está acontecendo dentro da França. E é essa questão política que a gente precisa debater. E não o hino, mas sim como pessoas na França estão se utilizando dessa mensagem. E como elas estão deturpando uma proposta que veio lá do século XVIII, do século XIX, para os dias atuais, para o século XXI. Será que é necessário isso? E colocar isso na roda de discussão. O problema é que muitas vezes a gente não quer discutir política, principalmente aqui no Brasil. A gente acha que política é uma questão pessoal, e não é, porque a política interfere na minha vida e interfere na vida de todo mundo. Então, a gente precisa colocar no debate, na crítica. Então, o que eu acredito é que a gente tem que fazer o que eu tô fazendo agora. Colocar vocês a par das questões e das discussões que estão acontecendo e entender os problemas atuais da França, do século XXI. E não puxar os problemas do século XVIII para o século XXI. São outros problemas e é uma outra situação histórica. Então, vamos continuar discutindo, vamos continuar entendendo. E se vocês quiserem saber mais profundamente sobre alguma coisa, quiserem me perguntar, está aqui embaixo nos comentários. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e algumas tenham aprendido algumas novidades sobre o hino francês. Se vocês gostaram, dá um like aí pra gente, que é sempre bom, pra gente ter o canal se movimentando. Se você quer continuar sabendo coisas sobre história, essas partes da história que nem sempre dá pra gente falar no dia a dia das aulas, se inscreve, aperta aqui o sininho, que sempre que tiver uma novidade você vai ser avisado. Tá certo, gente? Então, muito obrigada por terem assistido o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fica o meu beijinho e até o próximo vídeo.